Olá pessoal, tudo bem? O nosso propósito aqui é falar sobre a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade vai muito mais do que dinheiro. É equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional. Ih, caramba, ai, tem que beber água. Oh. Vai normal agora então? Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso episódio Método Agir, que é Viva a Verdadeira Prosperidade. A prosperidade que falamos aqui é muito mais do que dinheiro. É você ter equilíbrio espiritual, equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional. Que isso vai você... Caramba! Pode falar do que isso? Que isso, por meio disso, vai exigir muito de você. E hoje eu venho com uma convidada especial para estar conosco, Gessiane Victória. Boa tarde, pessoal. Obrigada, André, pelo convite. Estou extremamente grata por estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais de um assunto que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão confuso para muitas pessoas, que é a prosperidade. É uma definição muito particular de cada um. Então, muito obrigada por ter a oportunidade de estar aqui e a gente esmiuçar um pouquinho mais esse conceito. Verdade, eu que agradeço por você estar aqui, disponibilizando o seu tempo, mas eu quero saber quem é Gessiane. Bom, eu sou Gessiane Victório, Gessiane Ribeiro de Lima Victório, 2 nomes da minha mãe. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiquei lá até ter os meus 17, 18 anos. Estudei em colégio militar. Sou filha de Antônia e de Gerson, sou irmã de Giovanni. E nos 7 anos que eu fiquei no colégio militar, que eu estudei, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais como é que funciona o militarismo, quais são as formas de ingresso no militarismo. Então, de certa forma, é algo que sempre me chamou a atenção. E eu tive a oportunidade de conseguir passar na AFA, na Academia da Força Aérea. Fiquei 4 anos em regime de internato e logo depois já entrei na carreira. Então, hoje eu tenho 13 anos de caserna e falei bastante da minha parte profissional, um pouquinho dos meus pais e agora quem é a Gessiane hoje, né, de certa forma. Então, hoje eu sou uma pessoa que invisto muito em saúde mental, em equilíbrio, em alinhamento, tanto de pensamento, de emoções, de atitude. Então, é algo que eu prezo muito e que eu entendo que isso pode entregar para as pessoas qualidade de vida, que para mim é o meu propósito de vida hoje. Eu entendo como entregar qualidade de vida no sentido da saúde emocional mesmo, e que as pessoas consigam cada vez mais ser felizes a partir disso. E acho que é isso, André. Nossa, sensacional. Incrível, você falou algo, a gente tem algo bem em comum, porque eu fui oriundo também da carreira militar. Eu servi a Marinha do Brasil, fui por 28 anos e tive um grande aprendizado nessa instituição, onde exige disciplina, exige também um conceito de liderança, mas também a área emocional. Hoje eu criei um método chamado Método Agir. O Método Agir, Gessiane, quer dizer você ter atitude para sair da zona de conforto, parar de procrastinar, conquistar os seus sonhos. O G é o princípio da generosidade. Hoje eu acredito que aquele que é generoso prosperará, mas quem dá alívio aos outros, alívio também terá. E o I, nós trabalhamos 4 pilares no I. Inteligência financeira é fazer o dinheiro trabalhar para você. Inteligência emocional é o que você falou ali. Hoje você tem criado uma nova carreira, né, nessa área da psicologia e de conhecer e ter equilíbrio das suas emoções. E hoje eu falo, quem não domina as suas emoções
não domina mais nada. Além disso, muitas pessoas falam que não vou levar desaforo para casa. Na verdade, a pessoa não leva para casa, mas leva para o coração. E com isso há muitos conflitos. Muitas pessoas, não consegue escutar o outro. Devido a alguns conceitos, a gente sabe, diante do nosso dia a dia. A questão da ansiedade tem impactado. Você pode, com propriedade, dizer mais para mim. Quantas pessoas têm sofrido por questão de depressão e de ansiedade? Você tem uma métrica mais ou menos para me dizer a respeito? Sobre pesquisas a respeito de, por exemplo, porcentagens, eu não consigo te dar uma porcentagem agora, mas o fato é que cada vez mais a ansiedade e a depressão estão ganhando espaço nos consultórios. Não só consultórios de psicologia, porque muitas vezes as pessoas não acreditam nas doenças da mente, justamente porque você não consegue enxergá-las. Muita gente ainda não acredita que a mente influencia todo o resto do corpo. Então, muitas pessoas descobrem isso indo para consultórios de clínicas médicas com algum sintoma psicossomático, alguma coisa no estômago, a pele, às vezes aparece alguma mancha, aparece alguma coisa. E as pessoas começam tratando de uma outra forma, com outro especialista, mas só com uma investigação mais profunda e, claro, com profissionais que tenham essa sensibilidade para poder, de fato, encaminhar para aquele que pode ajudar, que é um psicólogo ou um psiquiatra. Porque muito do que sai da nossa mente reverbera no nosso corpo inteiro. Então, hoje, muita gente talvez esteja tendo alguns sintomas de estômago, de pele, de várias áreas do corpo, e você não sabe que, na verdade, a questão pode estar justamente na tua mente. Nossa, e algo que você falou bem interessante sobre a questão da mente. E a mente, normalmente, ela mente. Eu posso dizer isso porque passei alguns anos anteriores, depois que eu saí da Marinha do Brasil, comecei a trabalhar na área de ajudar as pessoas a lidarem com o seu dinheiro. E com isso também comecei a operar no mercado. Algo que aconteceu comigo, que eu comecei a ter um bom ganho, mas eu não estava respeitando o gerenciamento. E com isso, quanto mais eu ganhava, mais eu queria. Quanto mais eu ganhava, mais eu queria. Mas o inverso também é verdadeiro. Com isso, Gesiane, e teve dia que eu ganhava, mas quando eu perdi, eu queria recuperar. E aí entrei no burnout, uma decisão de escolha de desistir. E eu falo que nunca dê voz a quem não te dá destino. E exatamente naquele momento, hoje eu posso entender da dor à prosperidade, como lidar com a angústia, como lidar com o medo, como lidar com a vergonha. Mas passei por um momento bem tenebroso durante a minha caminhada, que fez com que eu quisesse desistir de mim e da minha família. O que você pode explicar a respeito disso? Hoje eu entendo, né, que aquele momento que eu vivi, hoje tem me dado subsídio para ajudar as pessoas, para estar próximo de você e aprender com você também, e dizer que tudo na vida, não que você ganha ou você aprende, mas faz parte de um aprendizado quando você sabe lidar com as suas maiores dores profundas. O que você poderia falar a respeito disso? Quando a gente pensa em ajudar as pessoas, a gente pode ajudar com base no que a gente conhece, no que a gente estudou, mas a gente tem um outro peso e um outro dinamismo quando a gente viveu e sentiu o que aquela pessoa está vivendo e está sentindo. Então, eu consigo falar muito mais sobre como é eu encostar o dedo num ferro de passar roupa e queimar o meu dedo e falar sobre essa dor, do que uma pessoa que só vai imaginar como é essa dor. Eu posso explicar para ela de todas as formas. Não, quando você encostar o dedo no ferro, vai ter partículas que você vai sentir e aí os seus neurônios vão mandar uma resposta imediata para a tua medula, que vai para o teu cérebro, e automaticamente você vai tirar o dedo. E é uma dor
alucinante, que imediatamente... Eu posso explicar várias vezes para a pessoa de várias formas, mas ela só vai ter certeza quando ela encostar ali e sentir do que é que eu estou falando para ela. Então, quando a gente fala sobre ajudar outras pessoas a passarem por alguma situação, a gente consegue dar mais profundidade quando a gente já viveu aquilo. Então, no seu caso, que a sua pergunta foi essa, com certeza você consegue identificar talvez aquela pessoa que está naquela situação que você já esteve e, consequentemente, você consegue ver o final. Você consegue ver um provável final, da onde aquilo pode levar. Então, você consegue tirar o efeito dominó, muito provavelmente, porque você já passou por aquilo, você já foi até o final. Então, às vezes, com uma palavra, com um método que você criou, com algum conselho, você retira aquele dominó da pessoa. Então, claro, tem uma outra vertente também. Não necessariamente você precisa passar por tudo para conseguir ajudar uma pessoa. Exemplo, se eu sou uma psicóloga que é focada em, sei lá, assédio moral, assédio sexual, eu posso nunca ter vivido isso, mas eu consigo auxiliar uma pessoa que esteja passando por isso, porque eu estudei, porque eu me dediquei, porque tem estudos científicos que consigam me auxiliar a eu levar a qualidade de vida para uma pessoa que está vivenciando aquilo. Então, você hoje consegue, apesar de não ser profissional, mas com base na tua experiência, ajudar outras pessoas. E isso se estende para todo mundo. Basta cada um querer ajudar alguém, porque todo mundo passa por experiências. E todo mundo consegue ensinar, ou ajudar, ou levar um conselho para aquela pessoa que está vivendo a mesma coisa. Nossa, interessante. E essa questão da experiência. É muito importante você tirar algum aprendizado, seja uma experiência boa ou ruim. Mas, normalmente, o porquê as pessoas, elas sempre valorizam, eu posso dizer, essa minha experiência que foi quase aliás, foi o fim do poço ali, mas é que me deu mais ou menos uma base para eu sair daquele túnel, daquele vazio e valorizar a vida, valorizar as pessoas. Eu confesso a você que nesse pior momento da minha história foi quando eu pude perceber quais são as pessoas que eu poderia contar. O que você poderia dizer a respeito disso? Quando você fala que chega no fundo do poço e que a única alternativa era você se reconstruir de alguma forma, é justamente isso. O fundo do poço só tem uma saída, que é você olhar para cima e ter que se reconstruir step by step para você conseguir sair desse fundo do poço, para você conseguir sair do poço, na verdade, né? Conseguir escapar dali. E é justamente isso. Então, quando a gente passa por uma situação traumatizante, uma situação de burnout, que foi que você viveu, é como se as estruturas da nossa vida, da nossa mente, elas começassem a tremer. Então, tudo aquilo que a gente acreditava que de fato fazia sentido pra gente, pra nossa vida, pra humanidade, porque é interessante isso. Muita gente tem a consciência de que se pra mim faz sentido, pra todos tem que fazer sentido. Mas cada um tem um senso do que são as bases, do que é essa estrutura. Então, a partir do momento que você chega nesse lugar de balançar a sua estrutura, a sua base, a única forma de você se reerguer é você reconstruir isso através do que você aprendeu nesse processo. Então, você aprende com isso e você pensa, ok, o que eu vou colocar? Qual é o tijolinho que eu vou colocar aqui? Qual é o cimento que eu vou colocar aqui? Ah, tá, isso aqui. Claro, isso você, primeiro, escolhendo sair do fundo do poço, porque a escolha é extremamente importante. Boa! A gente vai chegar a
esse segmento de escolhas. E algo que você colocou durante a palestra, a gente fez uma primeira palestra que foi no início desse mês, né? Viva a verdadeira prosperidade. Fiquei impactado e muitas pessoas ficaram impactadas na sua palestra. Vamos ter um próximo evento no dia 18 de abril, mas me fala um pouco, porque o que você me disse agora é essa experiência que fez a mudança. Eu não quero viver aquilo que eu vivi. Eu fiquei muito tempo preso, não queria falar sobre isso, mas hoje eu estou liberto para falar e também estou protegido porque hoje eu sei qual é o princípio que eu tenho que utilizar e aquela minha dor, aquela minha frustração, aquela minha prisão de eu ter ficado uma depressão profunda, não querendo falar e querendo desistir, e lá dentro da tua palestra que você deu e que hoje você tem buscado também a levar o propósito. Comenta para mim a respeito um pouco disso, porque até hoje quando você começou a falar sobre a trinca, né? Lembra? Sim. Então fala um pouco, um trabalho novo que você tem exercido e tem cooperado nesse trabalho que a gente tem buscado o quê? Levar as pessoas desde o começo à verdadeira prosperidade. Quando você fala de trinca, a gente está falando sobre alinhamento de 3 fatores extremamente importantes, que é o pensamento, que é justamente aquilo que passa pela nossa mente, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente entende que é importante para a nossa vida, porque muitas pessoas, por exemplo, na virada do ano pensam, não, esse ano eu vou me alimentar bem. Então ela tem um pensamento, ela tem uma decisão que está na mente. A segunda são as emoções. Como é que você se sente em relação àquilo que você pensou? Porque a gente precisa sempre estar linkando pensamento, emoção. Como é que eu me sinto em relação a esse pensamento de quero me alimentar bem? Eu penso assim, nossa, vai ser muito difícil. Nossa, eu não gosto de alface. Dando um exemplo. Nossa, eu não vou conseguir me organizar. Meu trabalho não permite. Então, como é que você se sente? Como é que é a sensação? É uma sensação, assim, uma emoção de vai dar muito trabalho. Ou é uma emoção, assim, de vamos lá, eu consigo. É possível. Então, pensamento e emoção. Então, a partir do momento que eu alinho esses dois, tem o terceiro pilar, que são as atitudes, as ações que vêm disso. Então, se eu penso que eu quero me alimentar bem, eu sinto que é algo possível, eu consigo transformar isso em ações, eu consigo materializar isso, eu consigo organizar minha alimentação em potinhos, eu consigo planejar no meu fim de semana o que eu vou comer durante a semana. Por exemplo, essa semana agora, eu sofri, André, porque eu não fui no mercado no fim de semana, não consegui ir no mercado. Meu carro eu deixei consertando e eu não consegui ir no mercado. Então eu comi o que tinha em casa, que não era tanta coisa, acabei tendo que pedir iFood, né, pedir comida. Então eu sofri muito por conta dessa falta de planejamento. Mas sabe o que é incrível? Que no momento que eu escolhi no fim de semana não ir no mercado, eu sabia que essa possibilidade existia. Então, quando eu estava vivenciando ela, eu sabia que ela poderia ser possível. Eu não fui surpreendida por aquilo. Porque exige um planejamento. Para você se alimentar bem, tem que ter planejamento. E você consegue, mesmo o teu pensamento e emoção estar alinhados com a possibilidade, você consegue trazer isso para a ação? Então, a partir do momento que eu alinho esses 3, eu compro potinhos, eu vou no mercado, eu faço isso, torna-se possível, torna-se um resultado. Então, se um desses 3 não estiver alinhado, não vai acontecer, não vai dar certo. Você vai ficar desalinhado, desequilibrado com aquilo que você tanto almeja. Legal. Então, pensamentos, emoções e atitudes. Bem legal. Muitas pessoas conquistam apenas recursos, mas perdem
a paz. E diante disso, o que hoje quais são os seus projetos para os próximos 5 anos? Você está agora acabando a parte de psicologia. Hoje você é piloto, exerce também, já ainda como piloto, como é que tá? Ano passado, em agosto, eu parei de voar eu iria ser transferida do meu esquadrão aéreo, que inclusive ontem foi aniversário do Esquadrão Gordo, eu estava lá comemorando com os meus amigos. E eu fui afastada da atividade aérea porque eu seria transferida. Então, é importante que os pilotos que permaneçam, eles consigam manter a operacionalidade. Então, as horas de voo que provavelmente seriam consumidas por mim sendo piloto, eu consigo disponibilizar isso para os outros pilotos que vão permanecer voando. Então, a Força Aérea entende que isso é interessante de ser feito. Então, eu estou afastada desde agosto e agora eu estou com a oportunidade de estar numa área mais administrativa, mais de gestão e de liderança, porque eu também sou responsável por atuar como chefe de um curso dos aspirantes intendentes, que é no Instituto de Economia, Administração e Finanças da Aeronáutica. Eu vou falar de novo porque eu inverti a ordem das coisas. É o Instituto de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica. Então, lá tem esse curso com os aspirantes e está sendo uma experiência levemente diferente do que eu já vivi, porque, de fato, são aspirantes que acabaram de se formar, então eu consigo me enxergar neles. O que eu gostaria de saber nessa época, depois de agora capitão, né? O que eu gostaria de saber quando eu tivesse acabado de me formar? O que eu posso contribuir com eles? Porque, fatalmente, André, eles devem ser melhores do que eu. Eles devem ser melhores do que eu. Eles vão ser. E o que eu posso dar de tijolinho para eles? Então, é uma experiência que eu estou gostando bastante, trabalhar com pessoas. E terminando a faculdade agora também, né? Agora participando, contribuindo também do seu evento, do que você se propõe a fazer. É uma oportunidade de eu me desenvolver cada vez mais e aprender cada vez mais para contribuir ainda mais com as pessoas. Se fosse, então, para fazer uma escolha, quando você fala de piloto, eu lembro do Top Gun. Né? Todo mundo lembra. E o quanto deve ser e foi difícil para você ser inserido, tá, nessa classe que temos como uma classe seleta. Treinamento, exercício, vem o aspecto físico, psicológico. Mas hoje você está lidando com pessoas. Não depende de você mais. Uhum. Hoje você está trazendo conhecimento ou ajudando uma mudança. O que é melhor? O que te traz, eu falo, quando voltando lá pelo método agir, de viver a verdadeira prosperidade? O que hoje te estimula? É interessante essa pergunta, André, porque nós precisamos pensar em ciclos, inícios e fins. Então, são momentos da vida, são processos da vida que a gente tem que respeitar o término das coisas, o término das operações, né? E a partir do momento que eu penso que eu consigo investigar dentro de mim o que de fato me traz uma sensação de... Um estímulo, né? Um estímulo, me traz uma sensação de gratidão, de propósito. Eu posso falar sobre contribuir com a vida das pessoas. Eu sei que eu fiz muito isso também na minha vida operacional. Eu continuo na Força Aérea, né? Então, eu continuo tendo essa oportunidade. Mas quando você fala de escolha, a escolha que eu fiz quando eu era mais nova, com 17 anos, era algo que fazia muito sentido para mim. Muito. E eu vivi tudo isso, aprendi muito nesse processo, porque como você falou,
Exige treinamento, exige dedicação, resiliência. Então, eu sou uma pessoa completamente diferente, com certeza, do que eu era quando saí de casa, do que eu era há 5 anos atrás. Então, a gente sempre está aprendendo. E hoje eu consigo ter a possibilidade de me investigar e de pensar de fato o que faz sentido agora para a Gessiane de agora. Eu só consigo isso por conta de tudo que eu vivi lá atrás, por conta do processo, por conta de eu ser exposta a cenários e oportunidades em que me exigisse uma decisão. Como é que você toma as melhores decisões? É justamente com base nas suas experiências, naquilo que você viveu, naquilo que você acertou, mas principalmente naquilo que você errou. Então, tudo isso fez com que hoje eu conseguisse ter a capacidade de me investigar, de me autoconhecer. E principalmente a gente precisa de coragem, né, André? Para conseguir sair um pouco da onde você está inserido, da onde faz sentido para todo mundo, da onde as pessoas estão fazendo basicamente as mesmas coisas, e isso em todos os cenários, em qualquer lugar que você estiver. Para você sair dali e pensar de uma outra forma, que faz sentido para você. Então, esse é o meu caminho, essa é a minha escolha. Então, tem pessoas que são muito felizes fazendo o que fazem hoje em dia e que estão continuando cumprindo com o seu propósito ali dentro. Mas se por acaso você não está se sentindo dessa forma, se investigue e principalmente não pense no que os outros vão pensar. Não fique focando nisso. E coragem, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes, você fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo. Qual foi a sensação de fazer o primeiro voo solo? Tá? Tem um e-book aqui que fala sobre Viva a Verdadeira Prosperidade, mas eu não consigo... Eu já veio de helicóptero, né? Também ali quando eu estava na base aérea da Marinha, em São Pedro da Aldeia, foi incrível. Mas como foi você fazer o seu primeiro voo solo? Para ser sincero, André, quando a gente está na academia, a gente foca muito em procedimentos, muito em executar da melhor forma que a gente conseguir. A rotina é puxada de estudos, é extremamente puxada. Então, quando a gente está na aeronave para fazer os procedimentos, o meu foco, e a da grande maioria, realmente é você fazer os procedimentos que tem que ser feito. Não tem muito tempo para você parar e ficar se sentindo, né, olhar para o lado, porque você decola, já tem o cheque de subida, já tem o cheque de nivelamento, você já vai para a área, já tem os exercícios previstos para você fazer ali. Então, é muita execução. E principalmente quando você está sozinho, o foco triplica. Porque você não olha para o lado, não tem seu instrutor ali. A gente canta o briefing de decolagem antes de decolar. Quando a gente voa com o instrutor, a gente sempre fala, em caso de pane, tá com o senhor. E quando você tá sozinho? Tá com quem, André? Então, o voo solo, o primeiro voo solo não foi, nossa, que lindo, olha as nuvens, não. Foi tipo, por favor, não seja agora, por favor, não seja agora. Claro, a gente tem um treinamento. Dá aquele frio na barriga. Que tudo tá com você. E realmente aproveitar o voo, né? Aproveitar... mais conseguir vibrar usufruir, mais, né? Usufruir, ver ali quando eu já fui para atividade operacional nos esquadrões aéreos mesmo, voando, fazendo missões reais, né? Então ali você consegue aproveitar mais, consegue perceber que o porquê que você tá ali, né? Então você consegue vibrar mais com a tripulação. É diferente de você estar na academia. Na academia é muita pressão, então erro não é admissível, né? Ou pouquíssimos erros, porque é uma formação. Hoje tem muitas pessoas que têm medo de voar, né? De fazer uma viagem de avião. O que você poderia dizer em relação sobre a segurança dessa invenção, né? Que veio para impactar, para ajudar, para diminuir o tempo das pessoas? Como você pode ver isso, que você hoje
pilota um avião uma aeronave das Forças Armadas, mas, em contrapartida, é como também uma viagem comercial, né? Como você pode ver pessoas, nossa, eu não consigo viajar. Então, é a questão do medo, né? Quantas mulheres também existe hoje na carreira de piloto da FAB? Quantas pessoas já pilotam? Você foi a primeira piloto também de uma determinada aeronave? É isso? Sim, eu fui. Conta aí pra gente também, quero saber um pouco Várias mais. perguntas, André, três perguntas. Isso. Deixa eu voltar, vamos lá. Primeiro, medo sobre voar. Uhum. Se a gente for ver as estatísticas, eu não tenho elas aqui, mas se a gente for ver a porcentagem de acidentes com carros e acidentes aéreos, as estatísticas com carros são muito maiores. Então, dificilmente alguém não anda de carro hoje em dia ou não se expõe na rua, mesmo como pedestre ou com bicicleta. Então, se a gente for pegar essas porcentagens, a de aeronaves é muito menor. Então, tudo que a gente faz ali, porque eu também me incluo, né, como piloto, como manutenção, é uma atividade que ela exige muito você fazer os procedimentos corretamente. Porque, de fato, não dá para você comparar, por exemplo, um mecânico de carro com um mecânico de avião, no sentido de consequências, talvez, né? Uma aeronave eu posso colocar, dependendo do tamanho da aeronave, centenas de pessoas, né? Então, isso envolve visibilidade também, porque quando acontece algum acidente aéreo hoje, em todas as mídias sociais, tudo aparece, todo mundo vê, todo mundo quer investigar, mas por quê? O que aconteceu? Porque é algo justamente que não costuma acontecer com tanta frequência. Então, todo mundo quer saber o que foi que aconteceu, o que foi que houve. Então, é bem diferente dos acidentes de carro, né? Então, as pessoas que têm medo de voar de avião, pode ter certeza que é um dos meios de transporte mais seguros que tem, se você for ver a estatística. E para você lidar com o seu medo, eu aconselharia para fazer uma terapia, porque com certeza a terapia vai ajudar. Ótimo. Eu queria também fazer a questão da turbulência. Nossa, eu acho que o avião vai cair. Já aconteceu isso no meio da turbulência, ter uma aeronave ter um acidente em relação a isso ou não? Qual é o risco da turbulência? Quando a gente entra numa área turbulenta, tanto que a gente escuta, né? Atenção, coloquem os cintos. Por quê? Porque a gente tem um equipamento, um radar ali na aeronave que a gente consegue ver qual é o grau, qual é o nível, a densidade daquela nuvem, daquela área, daquela turbulência. Então, a gente consegue identificar se vai ser uma turbulência muito forte, se não vai ser, se vai ser mais leve. Então, no radar, a gente consegue identificar qual é o melhor caminho a ser seguido. Várias vezes, a gente pode desviar. Então, eu estou vendo aqui na frente que tem uma turbulenta, uma nuvem mais pesada. Então, eu posso desviar um pouco para a esquerda, né? Eu posso fazer um desvio contornando aquela mancha que eu consigo identificar no meu radar. Qual é o risco maior? É quando a gente entra em áreas de gelo, que tem formação de gelo, porque eu não estou lidando mais com ar. Eu estou lidando com sólidos, estou lidando com gelo. Então, isso pode, de fato, danificar a estrutura da aeronave. Não só quando eu entro em formação de gelo, mas se eu estou exposta há muito tempo numa área que pode formar gelo na estrutura das minhas asas ou no meu nariz, eu estou mudando a aerodinâmica da minha aeronave. Então, quais foram os testes que foram feitos nessa aeronave? É com a superfície lisinha, sem gelo nenhum. A partir do momento que eu começo a formar gelo, camadas e camadas de gelo na asa, o que acontece? Eu estou mudando a aerodinâmica da aeronave. Deixando ela até mais pesada, né? Deixando mais pesada. A velocidade de stall, ela vai ser alterada. Então, o piloto já não consegue identificar como é que essa aeronave vai se comportar. Porque a gente estuda como ela foi construída. Não com essas camadas. Então, o problema das turbulências, né, é justamente isso. Você entrar numa região de gelo, de formação de gelo,
começar a se formar gelo nas suas asas, porque muitas vezes a gente acha que o pior gelo é aquele que é mais branquinho, né? Que a gente vê a asa toda branquinha e tudo. Não, esse aí é o mais tranquilo. O mais perigoso é quando começa a formar gelo transparente. Por quê? Eu não consigo ver. Muitas vezes eu não consigo ver que está com gelo transparente ali. Mas muitas aeronaves têm sensores que vão me avisar que tem esse gelo transparente. Então, a turbulência ela pode danificar também a parte estrutural da aeronave. A gente já vê muitos vídeos na internet, né, que às vezes os compartimentos superiores abrem, que às vezes, enfim, dá uma bagunçada legal na aeronave, mas dificilmente uma turbulência consegue fazer o avião cair. É mais esse enfrentamento. Ufa! Eu fiz ano passado 2 viagens para o Chile e aquela região ali meio delicada. E eu achava que uma hora o avião... Então não cai. Ainda não caiu, pelo menos na tua estatística, né? Dificilmente. Ah, bem interessante. Tá, isso daí eu ficava sempre questionando isso para mim mesmo e dava aquela sensação que poderia acontecer. E cria, né, a questão da história. Então eu quero que você fale um pouco mais sobre o medo de arriscar, medo de investir. A gente vai falar um pouco sobre investimento, medo de crescer, medo de morar sozinho. Como lidar com medo? O medo, ele existe, né? Como é que o medo se forma? É justamente a gente sair ou se imaginar estando numa situação desconhecida. Por exemplo, quando você é criança, você entra numa sala escura. A maioria das crianças fica com medo. Até alguns adultos, né? Tem adultos que também têm medo de escuro. Então, quando você entra ali, você está lidando com o quê? Com o desconhecido, você não enxerga. Então, se eu apagar tudo aqui, fica tudo escuro. Eu já não sei que esse copo está aqui. Então, você dá brecha para a sua imaginação formar os piores monstros possíveis naquele quarto, né? Então, você começa a se sentir como se a sua imaginação se tornasse realidade. Não é isso? Você não começa a ficar nervoso, com medo, porque você acredita naquilo que você está imaginando? Eu falei do quarto escuro, mas a gente pode trazer para todas as áreas. Ah, não, eu não vou sair do meu trabalho agora, porque senão pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, eu não sei se eu vou conseguir pagar assim, eu não sei se... Por mais que faça sentido para mim, não. Eu não sei como é que vai ser, então eu vou continuar aqui onde eu tô. Então, o medo nada mais é do que um instinto de manter a gente seguro. Porque o nosso cérebro, ele não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. Então, se a gente for trazer lá para os primatas, os primeiros Homo sapiens, eles tinham de fato que não ficar se aventurando. Nossa, deixa eu ver o que tem naquela toca ali, que parece que pode ter um leão ali dentro, que eu estou vendo umas carniças. Nossa, deixa eu ver o que tem. Não. Se você for ali, qual é o risco de você de fato morrer, ser comido vivo? Então, o nosso cérebro ele não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. Então, por exemplo, medo de falar em público. Muitas pessoas têm isso. Porque imaginam todo tipo de coisa, todo cenário que pode dar ruim, que pode passar vergonha, que as pessoas vão estar olhando. Porque justamente isso, o nosso cérebro ele não acompanha. Você só está na frente das pessoas. Qual é o risco real que tem ali? Mas nosso cérebro não sabe. Ele acha que vai ser um urso que vai arrancar a tua cabeça fora. Então, falando de um medo de uma forma geral, é justamente isso, é o medo do desconhecido. Então, você consegue treinar o seu cérebro de forma a racionalizar aquilo. Pensando um pouquinho mais, dando mais alguns segundos e racionalizando. Nossa, mas eu vou subir aqui no palco, mas só tem as pessoas aqui, as pessoas estão sentadas. E se eu falar alguma coisa errada aqui, tá tudo bem. O que importa é que eu me dediquei. Então você começa a dar uma racionalizada, começa a se acalmar você mesmo com seus pensamentos. Você consegue
né, a se acalmar, te manter mais tranquilo, a trazer para o racional, automaticamente o seu batimento cardíaco começa a desacelerar um pouquinho. Então, você começa a se controlar. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. E é a única forma de você conseguir sair da zona de conforto. Eu dei o exemplo de palestra, mas pode ser qualquer área da sua vida. Qualquer área. Então, não adianta. Se você quer crescer, se você quer evoluir, você tem que aprender a lidar com o seu próprio medo. Aprender a se esforçar para sair da zona de conforto. Dá um exemplo, então, do seu maior medo que você superou. O maior medo que eu já superei. Isso. O que seria? Tô sendo enfático, né? Indo lá embaixo. Eu tenho que dar uma investigada, André. Deixa eu pensar. Eu posso dizer que o maior medo que eu já superei hoje e que isso reverbera na pessoa que eu sou hoje é acreditar que eu sou capaz. Porque dependendo de onde você cresce, das influências que você tem, das pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo da sua própria mente, você acredita fielmente que algumas coisas não são para você. Você vê essas pessoas que conquistaram aquilo que você tanto quer como distantes, como intocáveis, como não, isso não é para mim. Você duvida da sua própria capacidade. E a partir do momento que você consegue superar esse medo de se expor a essas situações, a começar a falar para si mesmo, você não precisa ter medo, você consegue, você é capaz. Nada te segura mais, André. Nossa, e eu também tive anos anteriores com essa questão toda, realmente colocar aquela minha dor em evidência. Porque eu segurava isso, me acuava, me aprisionava, eu tinha medo de me expor e tinha uma depressão. E hoje eu me sinto liberto para falar e também ajudar outras pessoas. E aí eu criei um e-book, chama-se Viva a Verdadeira Prosperidade. Esse e-book fala sobre o caminho para viver em abundância com propósito. O que remete essa imagem aqui para você? Bom, essa imagem aparentemente tem uma parte mais plana. Eu posso imaginar que essa parte plana pode ser ou o chão ou o céu. A gente pode pensar no céu, ou eu posso imaginar como se fosse um limite. E aqui embaixo eu consigo ver que são raios que estão em ascensão, que estão subindo e justamente colidindo com talvez aquele limite, aquele céu, e tá conseguindo ultrapassar. Mas se você for ver, com muito esforço, né, André? Porque olha só o tamanho aqui embaixo. Isso, perfeito. Olha só o tanto que eu tive que subir para poder, de certa forma, começar a reverberar ali em cima. Eu tô viajando, tá, André? Assim, eu tô tentando entender. Foi isso que você me perguntou, não foi? Então, assim, eu acho que é isso. Isso, perfeito. Mas, assim, pode também dizer que é uma cruz? Ou não? Você consegue visualizar? Imediatamente, não. Agora que você comentou, é possível. Tá. E aí, dentro disso, eu já entendo. Como você vê esse conceito, né? Eu falo do livro das histórias, das lições eternas. Em relação da Bíblia. O que é a Bíblia para você? O que ela pode dar como... A gente fala sobre o caminho. E hoje eu entendo que a Bíblia ela nos
nos ensinam e faz com que a aplicação de princípios milenares, princípios bíblicos, ela vai ser uma ferramenta que vai poder e ajuda a gente bastante. Como você vê isso na sua vida? Eu sei que você acorda cedo e está sempre nos seus stories trazendo um versículo bíblico. Como é esse seu relacionamento com Deus, com aquele que te criou? Eu comecei a me aproximar mais de Deus desde janeiro, fevereiro de 2024. Então não faz tanto tempo assim. Então são 2 anos que a cada dia que passa eu quero ter mais conhecimento sobre os princípios milenares, sobre como Deus atua no nosso dia a dia, sobre como a gente consegue permitir que Deus atue através de nós mesmos, porque Ele vive dentro de nós. Então, eu sou muito curiosa e quero conhecer cada vez mais como funciona isso. E o que Deus entregou para a gente material é a Bíblia. A Bíblia está ali escrito a palavra, então tudo ali a gente consegue aprender, a gente consegue aplicar e principalmente a gente tem a possibilidade de entender de fato o que Deus procura na gente, o que Ele espera que a gente faça. Então, hoje é um dos conhecimentos que eu tenho mais vontade de aprender, porque desde antes de eu começar esse relacionamento mais próximo com Deus, eu sempre sentia falta de alguma coisa ou algum ensinamento ou algum grupo de pessoas que entregasse algo que reverberava dentro de mim, algo que eu buscava em realmente crer e ter fé sobre as possibilidades do mundo. E eu nunca encontrei isso. Eu só encontrei isso dentro da igreja. Eu só encontrei isso lendo a palavra. E experienciando muitas ações de Deus no meu dia a dia, de fato. Então, hoje, para mim, é o meu norte. Então, às vezes, as decisões mais simples. Ai, que roupa eu vou vestir hoje? Deus, Espírito Santo, tá bom assim? Será que é assim que eu tenho que ir? Ou o que eu faço agora, Deus? Será que eu saio para passear com meu cachorro ou será que eu fico aqui e leio mais um pouco? Até coisas mais extraordinárias. Deus, será que eu tenho que escolher esse lugar aqui para morar ou será que eu tenho que escolher aquilo? Deus, será que é para ir naquele podcast? Então, desde do alfinete ao foguete, a gente fala muito isso na Força Aérea, né? Desde do básico até o extraordinário. Então, ele está em todas as áreas. E é possível que a gente pergunte para ele e permita que ele entre em todas as nossas escolhas. Nossa, eu vou pegar esse gap aí e permitir. Você, então, quer me dizer que em 2024, em janeiro, você começou a ter esse relacionamento, você se batizou, e o que te fez essa aproximação? O porquê eu estou te perguntando isso? Eu também vivenciei de um lar que não vivenciava, não tinha o costume de falar sobre os princípios bíblicos, mas, por outro lado, a minha avó, ela faleceu há 3 anos e ela gerou isso desde pequeno. Eu ia na casa dela e sempre tinha um culto. E aquilo dali foi semeado dentro da minha vida, mas eu não valorizava. E a minha avó, ela viveu até os seus 106 anos. Uma pessoa lúcida, morreu, que Deus o tenha, mas morreu não, descansou. E aquele dia do sepultamento dela foi tão interessante que ela estava sendo sepultada, uma pessoa com mais de 100 anos, e veio passando próximo aonde que a gente estava fazendo o velório, um pai levando um caixão
com uma criança de menos, se eu não me engano, de menos 100 dias. E eu senti isso daqui, uma troca. Porque a minha avó não morreu, ela foi descansar. E ela deixou um legado. E eu vi ela até orando com pó na terra várias vezes. E hoje o que eu busco é levar esses princípios para a minha vida. E a minha avó criou isso em mim quando eu não vivia o cotidiano do que é evangélico. Hoje eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos esse ano, se batizou ano passado, foi o maior sim que eu vi. E hoje ela está no terceiro ano consecutivo. Ela, antes de se levantar, ela lê a Bíblia. E hoje, pela idade dela, ela está muito mais madura do que eu era na época, e ela já tem o objetivo que ela quer para a vida dela. Então, quero te perguntar, o que te fez você hoje ter esse relacionamento e colocar, hoje eu falo que é inegociável, e eu buscar a Ele sobre todas as coisas e também entender que Ele é meu maior conselheiro. Bom, em 2020 eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade natal. Então eu me formei na AFA em 2015, dei um passeio pelo Brasil, voltei para Campo Grande e fiquei 1 ano lá, voando no Esquadrão Onça com o C-105 e o C-98. E na época eu era casada e o meu ex-marido estava fazendo uma graduação nos Estados Unidos. Então a gente ficou em 2020, que foi justamente o ano do Covid, né? A gente ficou assim próximo de 9 meses sem conseguir se ver. E aí, quando ele veio transferido para o Brasil, ele foi para o Rio de Janeiro e eu aproveitei essa transferência, né? Vim para o Rio de Janeiro junto com ele. Então eu saí de perto da minha família para poder vir para cá, né? Acreditando justamente nessa formação do núcleo familiar e tudo, né? É aquilo, a gente pensa, qual é a minha prioridade agora? E a gente sempre tem que se fazer essa pergunta. E também não quer dizer que naquele momento foi a melhor decisão. Então eu vim aqui para o Rio de Janeiro, fiquei alguns anos aqui, né? 2021 eu cheguei aqui. E 2023 a gente acabou se separando. Então eu estava no Rio de Janeiro, numa cidade que eu não conhecia, conhecia ninguém aqui, só tinha o pessoal do trabalho, né? Cada um tem a sua vida. Então eu me vi num cenário assim, bem perdida, bem sem ter muito rumo, o que fazer, eu vou morar sozinha. E é interessante porque eu faço terapia desde 2020. E a minha psicóloga, eu tô com ela faz 6 anos, né? 2026, então ela sabe de tudo. E é interessante porque quando a gente está nesses momentos assim de estar perdida, de não saber para onde vai, de tal, é aquilo das nossas bases, né, da estrutura, tudo que a gente acreditava começar a cair. Então, é a mesma coisa que você viveu. Aí as estruturas começaram a balançar, desmoronaram, e a gente começa a colocar novamente um tijolinho de cada vez. E esse processo não é fácil, não é fácil. Então, eu fiquei extremamente... foi um balanço muito grande na minha vida. Então, eu tive que lidar com um princípio de depressão também. E o mais interessante de tudo isso é que a gente se volta tanto para si que a gente começa a questionar o que de fato importa na vida, o que de fato faz sentido para mim. Então, nesse processo todo de investigação, a minha terapeuta sempre me ajudou, sempre, foi extremamente essencial. Mas eu me aproximar de Deus, e isso, quando a gente está mais vulnerável, é onde Ele, normalmente, as pessoas mais buscam, né? Então, é um momento que com certeza Deus já está tão acostumado, né? As pessoas estão no fundo do poço e clamar por Ele, né? Mas é justamente ali que a gente consegue se aproximar mais.
Então, foi a partir desse momento de separação, de me ver numa situação sozinha, de ter que me reconstruir, não só de um casamento que não deu certo, mas de olhar para os meus valores, para os meus princípios com uma perspectiva diferente, olhar para algumas ações, para algumas atitudes, para alguns hábitos de uma perspectiva diferente. Então, foi uma reconstrução, de fato. E assim que cada vez mais eu consigo me relacionar com Deus. Naquele primeiro momento, sobrevivendo. Então, Deus me ajudou a sobreviver. E agora, galgando cada vez mais espaço e tendo um alinhamento muito grande sobre meu propósito e o propósito que Deus vê na gente, que na verdade é tudo para Ele. Tudo vem dele, através dele e para ele. Então, como é que eu posso fazer parte desse exército? Né? Então, agora eu estou nessa fase, já saí da parte de sobrevivente e agora estou contribuindo com o reino. Ou seja, hoje você é uma ferramenta viva, né? Porque ele vem isso, a forma de Deus agir é uma maneira que ninguém pode explicar. Mas ele vem para que a gente possa ter uma vida com abundância. E ele não tem favoritos, mas ele tem íntimos. E quando nós se colocamos, às vezes a gente da hierarquia e disciplina dentro do quartel, vem um coronel, vem um brigadeiro, então um chefe de estado, a gente faz tudo do melhor. Mas aquele que a gente não vê, mas que a gente sente, ele vem para enxugar todas as nossas lágrimas e ele vem para que possa transformar de fato a água por vinho. Então, esse momento foi apenas momentâneo. É necessário passar por um processo e entender o quanto hoje as suas frases, os seus stories, onde você fala sobre essa sua intimidade com o Criador. O que você pode falar para essas pessoas que estão vazias? Vazia de si? Vazia de família? Vazia de propósito? O que você poderia falar para elas? O que eu posso falar é... Deus, ele tá acessível. Sempre. Então, se você crê, se você acredita que Jesus Cristo é o nosso Salvador, ou se você ainda não acredita ou acha que é algo distante, experimente. Experimente parar um pouquinho, conversar um pouquinho com alguém. Elevar os seus pensamentos e, de fato, falar com o coração aquilo que você não tem coragem de falar para mais ninguém. Experimente. Porque eu posso, como eu falei no começo do podcast, eu posso explicar como é eu colocar o dedo no ferro e queimar o meu dedo. Posso explicar de todas as formas possíveis, usando todos os termos lindos e incríveis possíveis. Mas você tendo essa experiência, se abrindo, permitindo que Deus atue em você, abrindo as portas para que Ele entre, numa conversa de 5 minutos, expondo dores que você não tem coragem de expor para mais ninguém, você vai entender, muito provavelmente, o que é esse relacionamento com Deus. Você vai sentir isso, porque nada mais certo do que você mesmo experienciar algo que os outros falam e que você não entende. Sensacional. Então aqui, o caminho para viver em abundância com propósito. Eu tenho um link, é um e-book que eu trago um pouco como sair da zona de conforto, como ter relacionamento com Deus. E agora, caminhando para o final, vou falar por um assunto. E para mim, antes era algo que eu mais fazia e mais queria. É a questão de fazer o dinheiro trabalhar
para você. Então era muita questão de bens materiais. Mas hoje eu entendo todo o processo que eu entendi. O que interessa, existe duas coisas, as coisas da terra e as coisas do céu. E as coisas da terra, elas não vão te dar a liberdade que deseja, porque tudo vai acabar. Tudo que é da terra acaba. Seja um carro novo, uma casa, até um grande acúmulo de dinheiro. Mas isso você não vai levar. E as coisas do céu, elas são o quê? Eternas. A paz, a alegria, a sabedoria, a harmonia, seja familiar. E isso o quê? O dinheiro não compra, Gessiane. Mas é necessário a gente ter o dinheiro apenas como subsídio, como ferramenta. E hoje eu tenho um livro que chama-se Investir Assim para Você. E aí eu te pergunto, hoje você... inclusive você tem até o livro, né? Você pode falar um pouco e me fala como é que está a sua caminhada nessa área de investimento. Hoje eu também sou assessor de investimento e hoje eu procuro ver algumas oportunidades que o mercado possa dar para a gente. Muitas pessoas estão presas por não ter conhecimento e com medo, deixam dinheiro na poupança. Mas diga um pouco sobre a experiência de você estar lendo um livro, sobre um pouco também a gente já fez uma mentoria falando sobre como você iniciar e investir. O que você poderia trazer aqui para o nosso público? Primeiramente, parabéns por escrever o seu livro. É algo que eu admiro muito, porque todo mundo tem algo a contribuir. E você conseguiu deixar esse legado. Eu tenho certeza que você vai deixar ainda mais legados, mas o livro é uma materialização daquilo que você acredita, que é o que você fala sobre o método Agir. Então, eu confesso que eu não terminei de ler ele todo, mas o pouco que eu li, a parte introdutória, você falou bastante sobre o seu propósito, que é justamente o que você falou. As coisas da terra, elas não são eternas, elas não duram para sempre. E quantas pessoas hoje só enxergam isso como finalidade, como resultado de um investimento, seja de trabalho, seja de tempo. A gente pode falar sobre tempo, que é algo muito importante também, mas isso é sobre... vai fazer outro podcast só para falar de tempo. Com certeza. E então tem muito a ver com o que você acredita e sobre as nossas conversas, porque de fato eu cada vez mais estou tentando entender como é que funciona a parte financeira. E a gente pode falar também que o relacionamento com o dinheiro tem a parte técnica, mas principalmente a parte psicológica. Muitas pessoas usam o dinheiro como uma fuga. É que nem comida, por exemplo. Pessoas que comem muito quando estão nervosas ou quando precisam de alguma coisa, né? Tem várias formas de vício, né? De você usar o dinheiro. Então, se você não tem um controle sobre o porquê que você está gastando aquilo, com base, às vezes, no planejamento que você fez, só que você não segue o planejamento, entra aquele desalinhamento que eu falei. Eu quero economizar, eu tenho uma meta de investimento. Eu acho que isso é possível? Não tenho certeza. Será que é possível? Vamos ver. Aí as suas ações naturalmente resultam nessa dúvida. Porque se você não está alinhado, consequentemente, aquilo que na verdade faz sentido para você, o que você se propôs a fazer no pensamento, ele não tem resultado, ele não materializa na prática. Então, você, André, através desse livro, você consegue dar um senso de alinhamento para essa pessoa, de como que ela consegue trazer algo que nasce no pensamento em resultado. Legal. Agora vamos falar sobre o nosso evento no dia 18 de abril.
O que você pode... O que você vai levar para as pessoas neste evento? Na primeira vez que a gente fez esse evento, eu falei sobre comprometimento e hábitos, porque não tem como alguma coisa existir, como hábitos existir sem você se comprometer antes. Então, são valores, são questões que estão linkadas. E na segunda parte, no dia 18 de abril, eu vou falar sobre basicamente o mesmo assunto, só que aprofundando um pouquinho mais e dando outras ferramentas para que as pessoas consigam desenvolver os hábitos que elas querem desenvolver e como que elas vão conseguir fazer isso. Então, eu começo sempre a palestra com algo um pouco mais filosófico, um pouco mais reflexivo para as pessoas pensarem, porque se você não pensa, investe em autoconhecimento, como é que você vai definir quais são os hábitos que você precisa desenvolver? Você pode, às vezes, ver o senso comum. O que todo mundo faz? Eu quero fazer isso também. Só que, às vezes, você não sabe por que você está fazendo aquilo. Então, tem que fazer sentido para você. Então, normalmente eu começo com essa introdução mais filosófica. E aí, depois, eu consigo apresentar algumas ferramentas para, de fato, as pessoas colocarem em prática, né? Porque não dá para você entrar num evento, numa palestra que seja, se você não sair dali transformado de alguma forma. Então, o meu objetivo é justamente isso. E é para quem? É para militares? É para o meio civil? É para que tipo de pessoas? É para toda pessoa que tem fome de ter prosperidade, que tem fome de se desenvolver, que acredita que aonde estão agora talvez não seja o lugar delas, que elas querem mais. E mais, eu não quero dizer mais dinheiro, ou mais do mais mesmo, sucesso, né? mais do mesmo. Não. É sentido de vida, é propósito. Que isso não tem a ver com... O dinheiro, ele acaba sendo uma consequência, mas o propósito, ele te motiva muito mais, ele te alinha muito mais, ele faz com que você tenha atitudes que vão fazer você se sentir realizado. Alinhamento, né? Alinhamento. Então vamos agora, já finalizando mais um bate-papo. Eu vou te fazer uma pergunta. Aliás, eu vou falar algo, você só vai resumir com uma palavra. Pode ser assim? Uns 30 segundos para... Tá preparada? Estou pronta. Então vamos começar pelo primeiro, né? Família. Base. Deus. Tudo. Dinheiro. Meio. Medo. Coragem. Vamos lá, me perdi agora. Você foi demais. Então, raiva. Equilíbrio. Tá, orgulho. Vilão. Nossa, sensacional. É algo que... O que você aprende com essas palavras que a gente falou e qual dessas que foi colocado aqui, o que você poderia esmiuçar para finalizar para as pessoas? Que isso daí... vaidade. Necessário. Então, me diga 3 das quais a gente falou aqui. Eu posso falar sobre Deus, orgulho e vaidade, que foi a última. Deus é tudo. E para você conseguir permitir que Deus atue na sua vida, você precisa diminuir / erradicar o teu orgulho da tua vida. Porque hoje o orgulho é um dos piores vilões que existe para tudo que você for fazer.
E o terceiro, a vaidade que eu falei, é necessária. A gente pode ver a vaidade sobre uma perspectiva positiva ou uma perspectiva negativa. Então, a vaidade tem... Quanto tempo eu tenho, gente? Tá. Tô gostando. 30 segundos. Ótimo, tranquilo. Bom, então, se a gente vê a vaidade sob uma ótica mais negativa, a gente pode pensar naquela pessoa que só pensa em si mesma, que pensa muito em como ela se apresenta para as pessoas, ou até mesmo com quem que ela pode conversar e quem que ela não quer conversar. Sobre uma pessoa que se considera melhor do que as outras pessoas. Muito provavelmente quando a gente fala de vaidade sobre a ótica negativa. Quando a gente pensa do lado positivo, vem mais um pensamento sobre autoestima. Como é que você se enxerga? Você consegue sentir que você pode? Você consegue perceber que aquele ambiente também é seu? Aquele ambiente também te pertence? Então, a vaidade sobre essa ótica, ela é mais sobre eu posso estar em qualquer ambiente que eu escolha estar. Eu sou capaz disso. Então, por isso que eu falo que ela é necessária. Porque se a gente não tem a vaidade mais voltada para a autoestima, a gente nunca vai acreditar que a gente vai conseguir. O ato do merecimento, né? Não achar que eu sou capaz de estar no local. E você vê a questão da sua transformação, não achar que eu sou capaz. E do meu maior medo, que eu comentei sobre isso. Agora deixa a sua rede social, como as pessoas podem te conhecer, entrar em contato com você, se você dá palestra, fala aí para o nosso público aqui. Bom, as minhas redes sociais, por enquanto eu tenho um Instagram, que é @gessianev, Gessiane com J e C. E eu tô com um projeto de criar um canal no YouTube para conseguir dar mais profundidade sobre os assuntos que eu gosto, que eu gostaria de compartilhar, como a gente fez agora no podcast. Então, o Instagram é uma rede que é mais diferenciada em relação a quais tipos e por quanto tempo você consegue expor aquilo que você quer, aquilo que você pensa. E, por enquanto, eu estou dando algumas palestras, sim, tanto fora da força, né, como você me deu essa oportunidade, mas dentro da força também. Então, eu sou convidada para poder dar palestras sobre o projeto de formação de valores dentro da Força Aérea. Então, eu já falei sobre comprometimento, já falei um pouco no Dia da Mulher, quando eu estava ainda na base aérea do Galeão, ali no Comar 3, eu tive essa oportunidade. E agora eu estou preparando uma outra palestra também para ministrar dentro da Força, que é sobre equilíbrio emocional. Então é isso, eu estou bem animada com as perspectivas. Nossa, legal, que bom. Obrigado por você contribuir aqui com o nosso canal, que tem um canal do YouTube e esse canal estava paralisado. E você tem dado esse primeiro start, onde que a gente vai falar sobre Viva a Verdadeira Prosperidade. Esse é o nosso propósito aqui. Agradeço pela sua contribuição, pelo seu tempo precioso que você nos disponibilizou. E certamente no dia 18 de abril, as pessoas vão estar buscando essa essência de estar junto com outras pessoas que vão estar caminhando pelo mesmo propósito. Gratidão. Obrigado. Obrigada, André.